Alô, galera, começando mais um de letra, meus senhores. Hoje, Carlos Bory humilhando. Tudo bem que nós não estamos com frio aqui, né, João Matheus Joaquim? Não. Porque está um tempo gostoso aqui em Curitiba, mas o Bory está em Maragogi, perto das Salinas de Maragogi. Olha que beleza, quando o cara fala positivo assim, que tá muito bom. Mas assim, gente, não dá para não começar com um assunto. Vamos aproveitar que o Ricardo ainda não entrou na gravação. Gente, que foi essa vitória do Botafogo que estava eu ontem, 11h58, quase dando berro para tirarem a bola da área do Paris Saint-Germain, João Matheus. Cara, a vitória do Botafogo foi tão absurda que tinha até vascaíno na torcida comemorando lá no Rose Bowl. Cara, assim, eu acho que ilustra muito bem o que foi, em muitos anos, as disputas de Mundial, de Intercontinental, onde a gente pegava um time europeu em começo de temporada, né, criando ainda, né, crescendo e com toda a energia possível, os times brasileiros no final. Agora a Europa está vendo como é pegar um time brasileiro em plena atividade com eles terminando uma temporada, né? Então, uma vitória maiúscula, não só do Botafogo, mas também de todo o futebol brasileiro em cima do futebol europeu. Foi sensacional, né, Bora? Cara, foi incrível, assim, eu acho que quebra um pouco essa coisa desse, como que a gente fala, desse... Viralatismo, né? Viralatismo brasileiro, né? De achar que sempre é inferior aos europeus, aos times mais poderosos. Cara, tudo bem que o Botafogo teve muito menos posse de bola do que o PSG, mas o que vale mesmo é a bola na rede e o placar final, né, cara? E assim, o Botafogo aproveitou a chance que teve. Exato. Né? E foi excepcional, um resultado magnífico para o futebol brasileiro, né, cara? E até para mostrar para os europeus, que não sei quem que eu ouvi dando entrevista, acho que foi o Xabi Alonso, acho, falando assim que não, que a gente só se preocupa com os europeus, com o que acontece na Europa, com as ligas europeias, e a gente tá vendo agora que tem gente jogando um bom futebol aí fora da Europa, né? Tem gente que faz um bom trabalho, né? Foi realmente, né, João? Foi incrível, né? E o Xabi Alonso deu a melhor entrevista do Mundial, inclusive. O Renato Paiva deve ter ligado pro Mozart e perguntou: Mozart, o que eu faço? Ele falou 1-0 e retranca. Essa é a receita. E deu certo, pô. Deu certo e funcionou. Já era. Você falou da entrevista do Xabi Alonso, eu acabei não vendo a do Xabi Alonso, mas eu só para comentar também a resposta do Abel Ferreira, né? Quando perguntaram se ele conhecia o português, né? Ele, pô, não dá para escolher uma outra pergunta. Não, eu quero perguntar isso. Falei, não, tá bom, né? Então vou para a próxima pergunta. Digamos que aquela ali já é uma outra história. Mas, já que você fez a brincadeira, né? Eu acho que é óbvio que para mim né, uma coisa é você jogar defensivamente contra o Paris Saint-Germain, outra coisa é você jogar defensivamente contra o Atlético Goianiense. Mas a gente está fazendo o elogio de um time que se defendeu, bora, né? A gente está fazendo o elogio de um time que soube se defender. É difícil, e aí eu acho que não é tanto diretamente em relação ao Curitiba, Bora, mas é difícil para a gente quando não tem, né, essa coisa da proximidade. O Botafogo está muito longe, né? Mas quando o time está próximo, quando o time é dos nossos aqui, a gente aceitar, às vezes, esse jogo tão pragmático, que é um modelo que o Mozart usa mais e que é um modelo que o Odair também usa, né? Mas é aquela questão de nivelamento, né? Você enfrenta que nem o Botafogo enfrentou o atual campeão da Champions. Obviamente, você vai jogar na defensiva, né, cara? Você não é maluco de vou partir para cima com tudo do PSG e sufocar. E aqui a gente reclama disso, do que acontece com o Atlético e Curitiba, por causa do nivelamento técnico, né? Pô, você assim, você acha que o Curitiba vai ficar jogando retrancado contra o Atlético Goianiense? Pô, não pode, né? Você tem que se impor pelo futebol, pela história, pela camisa, né?
pela qualidade, você tem que se impor. Então, se você joga na defensiva, claro que você vai... A gente, a imprensa e a torcida vai ficar na bronca, né? Que é uma coisa que você, pô, não cabe, não tem lógica, né? Eu acho que assim, a gente... E eu até me surpreendi, João, vou ser bem sincero. Porque, para mim, só que aí eu estou falando, né, posicionamento meu, particular. Eu achei a atuação contra o Botafogo mais errada do que a atuação contra o Atlético Goianiense. Mas a sensação que eu tive, e assim, até do próprio Ricardo, conversando com ele na rádio, e do torcedor, o torcedor ficou muito irritado com a postura do Curitiba contra o Atlético Goianiense. Ficou muito irritado. Com razão, sem razão. O que você acha disso? Completando bem o que o Barão falou, não dá para se acovardar contra um time ali num confronto direto, né? Num cara que tá brigando ali, que tem chance, tem que ir para cima, tem que buscar o ataque em primeira mão e depois procurar se defender. Então, primeiro você coloca a vantagem e depois você procura essa parte mais defensiva. Se você começa já o jogo buscando um sistema defensivo, a impressão que você tem é que você tá feliz com o empate. Né? Então, fora de casa, até o próprio Jaci falou isso na coletiva dele, que a vitória é o que eles buscam, mas se não der a vitória, pelo menos um ponto. E o que parece daí é que, já fora de casa, vamos fazer o seguinte, vamos retrancar, vamos ficar todo mundo na defesa e já vamos garantir esse um ponto sempre? Não, vai para cima, faz 1-0 e garante. Trazendo um comparativo, né, claro, guardado as proporções com o Mundial de Clubes, com o Guardiola. O Guardiola foi lá, fez 1-0 e começou a segurar um pouco mais o time na defesa. Fez 2-0, aí ele falou, agora eu não preciso mais ir para o ataque, vou administrar o resultado. Diferente do Bayern, né, que, pegou um time de estoquista, de pedreiro, com todo respeito às profissões, mas colocou todos os gols que podia em cima do time, né? Então, se lançou ao ataque em todo o tempo. Agora, com o Coritiba tem que ser isso. Se você busca primeiro esse gol, fica em vantagem, e aí sim começa a buscar o sistema defensivo, começa a buscar esse equilíbrio e administrar o resultado, aí o torcedor não vai pegar tanto no pé. É 1-0, é jogo feio e tudo mais, vai virar um meme, mas pelo menos são um jogo feio e 1-0 com 3 pontos. Mas será que acha que é aí, então, Ricardo, que pega o fato, talvez, de que o Coritiba não consegue ser equilibrado? É porque o Coritiba, assim, é engraçado. O primeiro tempo, normalmente, ele vai para cima, e independentemente de conseguir o resultado ou não, principalmente fora de casa, o segundo tempo é outra postura, como se fosse outro jogo. Tirando o jogo contra o Avaí, por exemplo, que daí o Coritiba teve que buscar o segundo gol, no Couto é quase a mesma coisa. Quando faz o gol no primeiro tempo, o segundo tempo o time se acomoda no resultado, é o que o João falou, parece que ali é proibido tentar marcar mais um gol. Então acho que é isso que o torcedor se incomoda mais. É um time que pode apresentar mais quando joga ofensivamente, tem qualidade, tem conseguido chegar lá na frente, mas aí se monta no resultado. E aí é um perigo, porque 1-0, você está a um gol, literalmente, não é o jogo. Se você tem condição de fazer mais, é aquela história, né? O time faz 1-0, segura. Quando toma um gol, toma outra postura e aí engole o adversário. Por que não faz isso o jogo inteiro? Eu sei que não é o estilo do Mozart de querer ser ofensivo, de querer fazer 3-4-0, mas, por exemplo, contra o Operário tinha condição de ter goleado, talvez contra a Ferroviária, se tivesse adotado a mesma postura do primeiro tempo, teria condição de ter feito um jogo melhor, mas aí aceitou o domínio. Então o Curitiba tem potencial para mostrar mais, mas o Mozart está satisfeito do jeito que está. Tá dando certo? Tá dando certo. Tanto que está aí no G4, pode terminar a rodada, de repente, a 3 pontos, 2 pontos do líder, caso o Goiás tropece de novo, mas é uma estratégia muito arriscada para quem tem potencial. Se fosse um time que não tem condição e está no seu limite fazendo isso, ok. Mas o Curitiba já mostrou que com um pouquinho mais de boa vontade ofensiva dá para fazer alguma coisa, porque 10 gols em 12 jogos é muito pouco. Aí o time se está segurando lá na frente por conta da defesa. Mas não é todo jogo que o Morisco vai salvar e o Curitiba não vai tomar gol, né? Até antes de passar para o Atlético, Bório, assim, eu quero ser o advogado do diabo aqui, tá? E vou fazer aquele questionamento. Talvez algum torcedor possa fazer e dizer, mas o Curitiba estava uma draga. E agora está aí no G4. A gente nunca está satisfeito, Bora, é isso?
Na verdade, assim, né? Como a gente vem comentando aqui da Série B, que é um campeonato à parte, né? Um campeonato onde você não importa jogar bonito, importa a vitória, os 3 pontos. Só que, assim, como o Ricardo falou, o Curitiba, ele desperdiça muita chance. Ele poderia estar bem melhor na tabela. Sim. Bem melhor. Mas por causa de que essa coisa de vamos segurar, vamos jogar na defensiva, não vamos dar brecha para o adversário. Mas, cara, se você consegue ir para cima e matar o jogo, fazer 2, 3 gols, cara, acaba a tua preocupação defensiva, né? Você tá tranquilo com 3-0, 2-0 de vantagem. Então, essa coisa, a gente nunca está satisfeito por causa disso. Porque a gente sabe que 1-0, para você perder 2 pontos, faltando 5 minutos para acabar o jogo, é fácil. O adversário vai lá, empata o jogo, pronto. Você só ganhou 1, em vez de ganhar 3, só ganhou 1 ponto. Então, é essa nossa bronca, né? O Curitiba tá uma draga e agora tá lá no G4. Não. É que a gente quer que o Curitiba vá para cima, assim como o Atlético também, vá para cima e ganhe o jogo com facilidade, com tranquilidade. O Carneiro escreveu esses dias sobre isso, Ricardo, no 1-2. Ele falou assim: Atlético e Curitiba tem que se fazer no papel que eles são, né? Que eles se colocam dentro da Série B. E o Curitiba, aos trancos e barrancos, ou talvez menos do que a gente imaginava, mas pelo menos atingindo o objetivo, está fazendo. E o Atlético é aquela história, né? Será que talvez seja um pouco de otimismo exagerado dizer que parece que agora pode ser que numa dessas vai que funciona? O jogo do Avaí, para mim, é um termômetro muito importante para o Atlético. Porque depois dos fiascos lá, ganhou do Atlético, mas assim, sofrendo horrores como se o Atlético estivesse na liderança da Série B. Aí perdeu para um Atlético Goianiense sem jogar absolutamente nada, e um Atlético Goianiense que a gente viu contra o Curitiba, que é bem limitado. Para mim, o Atlético Goianiense não briga para subir, mas assim, o Mozart falou que é um time forte. O Atlético Goianiense terminar na metade de cima da tabela já comemora. E aí veio o jogo contra o Remo. E aí o Remo, que era um concorrente que estava acima, o Atlético fez o melhor jogo, não sei se do ano ou da Série B, mas fez assim uma partida que merecia a vitória, não se acomodou, não foi apático. Agora vai pegar um outro time que está brigando pelo G4 e agora sim um confronto direto. Porque se o Atlético ganha do Avaí, ele encosta. E aí, dependendo da combinação de resultados, pode terminar 1, 2 pontos do G4 e você volta para a briga. Então precisa colocar à prova esse jogo contra o Avaí. Que o empate lá, pela circunstância, aquilo que a gente falou do Curitiba, os 2 empates fora de casa. O empate fora de casa na Série B não é de todo ruim. Mas como o Atlético vinha de resultados péssimos constantemente, vencer é fundamental, até porque depois tem um Atletiba. Aí sim, ganha do Remo, ganha do Avaí e ganha um Atletiba, a chance de terminar em quinto, quarto, faltando 5 rodadas para acabar o turno, para um time que até pouco tempo atrás estava em 12º, 13º, você já mudou tudo. Mas a gente tem que ver se o jogo contra o Remo foi uma exceção ou se foi o início dessa nova trajetória. Porque o jogo contra o Avaí não dá para esperar muita facilidade. O Avaí dificultou para o Curitiba, dificultou para o Goiás. O Avaí tem jogado bem, mas é aquela história, né? A Série B tá assim, uma vitória, 2 vitórias, você pula lá para cima, 2 tropeços já te jogam lá para baixo. Tanto que o Curitiba foi isso, empatou 2 jogos e só não saiu do G4 pelo saldo de gols, mesmo vindo de 11 pontos somados nos últimos 15. Então o Atlético, para mim, esse jogo contra o Avaí é para mostrar se realmente o Atlético virou a chave ou se o jogo contra o Remo foi a exceção. Agora, João, o Atlético contra o Remo, em alguns momentos até dá para se dizer que jogou bem. Mas ainda dentro de um perfil de nervosismo, de tensão, de muito erro. Sai Coelho desse mato? Olha, dentro de todo o momento do Atlético, acho que o jogo contra o Remo foi bem sofrido e trouxe todos esses aspectos. Teve toda a pressão da torcida, porque o time com 50 segundos sai atrás. Então acho que isso também muda, isso também quebra um pouco do moral do time. Tinha também o fator de que estava sem o Odair Hellmann no banco, então também traz uma pressão, uma falta de liderança ali, por exemplo, para o elenco, que também prejudica, e conseguiu tirar esse resultado porque o futebol não se explica.
né? O futebol, ele se sente, e o Atlético conseguiu vencer de alguma forma o Remo em casa, né? Trouxe forças da onde não tinha para conseguir encontrar os gols e virar. Eu acredito que, continuando com o trabalho do Odair, continuando e trazendo peças, esse eu acho que é o mais importante. Não só continuar e seguir no trabalho do técnico, mas trazer reforços. Se não trazer reforço, se não colocar gente nova ali que vai resolver, não é uma promessa, não é trazer um jogador que, esse aqui daqui 2, 3 anos, não, o Atlético precisa de resultado agora. Então tem que começar a tirar o escorpião do bolso e falar, mano, vamos trazer esse, vamos trazer aquele, vamos trazer pelo menos umas 2, 3 peças que resolvam, que cheguem e que já estejam prontos para jogar a Série B. E aí, ficou essa semana toda aí. O Ricardo, quem seriam os jogadores que o Atlético estaria se desfazendo? Raul, Dudu, Peralta, Dudu e Palácios. Raul, Peralta, Dudu e Palácios. E o Arriagada também. Foi ontem embora, né? O Arriagada... Bem, aí assim, em cima do Arriagada, até eu quero dizer um negócio. Às vezes o torcedor se abraça muito em jogador ruim. Todo jogo, não, mas cadê o Arriagada? Por que o Arriagada não joga? E a gente já tinha visto, assim, eu vi um jogo, eu falei, isso aí, desse mato não sai com ele. Mas o torcedor ficou, não, porque aquela coisa. Assim, não que ele seja mau jogador, acho que há uma diferença, porque ali eu vejo potencial. Mas é a mesma coisa de você achar que o Leozinho vai resolver problema. O Leozinho é um jogador de instantes, um jogador para alguns flashes do jogo. Não é ainda um cara que você vai dizer, não, põe o Leozinho de titular, ele não vai dar uma resposta tática ainda para qualquer treinador. Mas dali você pode criar um atleta. Do Arriagada não tinha de onde sair. Agora, eu ainda acho, Bório, que o Raul não é esse horror. Ficar o Falcão e sair o Raul, para mim, é um erro, então. Se é para pensar assim. Eu concordo com você também. Eu acho que o Raul é um jogador que tem potencial para ajudar o Atlético. Muito potencial. Bem mais do que o Falcão. Entre o Falcão, botar o Falcão e o Raul na balança, nossa, a favor do Raul é muito maior, né? E agora, o que não dá para entender no Atlético é o Peralta, né? Contratado, o jogador nem sequer estreou. Quem que analisou essa contratação? Quem que avalizou isso aí, né? Para dizer, vamos contratar o Peralta lá do Cruzeiro, que vai ser nosso grande jogador, e o cara nem estreia no Atlético e vai embora. Quer dizer, ainda não foi, mas tudo indica que vai pegar o caminho da roça, né? Disse, né, que o problema dele é... Falta de intensidade, né? Inclusive, ele falta intensidade na vida, porque, tipo, ele não tá nem aí pro basquete. Pois é. Isso, né, Ricardo? E assim, na verdade, para mim, a saída do Peralta só vai acontecer porque o Olímpia tá querendo repatriar o Gamarra. E aí o Gamarra foi pro Cruzeiro e troca o Peralta, veio do Cruzeiro pro Atlético. A partir do momento que o Gamarra vai sair do Cruzeiro, os caras não tem por que a gente continuar com esse jogador. Na verdade, o Atlético trocou um jogador não utilizado, que era o Gamarra, por outro, que é o Peralta. Na verdade, foi para compor o espaço de jogadores estrangeiros que não terão espaço na temporada. Se o Gamarra não tivesse para sair também, eu acho que o negócio seria um pouco mais complicado, porque tem o vínculo, está interligado, né? Então, acho que o Atlético viu essa brecha ali de devolver o jogador, mas realmente, o Atlético, acho que você pegou o fato do cara já ter jogado na seleção paraguaia e ter sido um destaque sub-20 uns anos atrás, do que pelo que ele tinha feito no Cruzeiro, porque nem no Cruzeiro ele vinha jogando. Aliás, não entendi o que o Cruzeiro viu no Gamarra também para ele querer levar para lá. Então foi uma negociação assim, muito... Vamos arriscar, já que não temos nada a perder mesmo, já está tudo perdido. Mas é impressionante como Raul foi queimado depois de ser vaiado pela torcida. Falcão não mostrou que veio. O Felipinho muito irregular. E ainda assim o Peralta não ganha nenhum jogo, assim, nem 45 minutos para você mostrar alguma coisa. Então o cara nem no treino tá se destacando. Então realmente não faz sentido você ficar com o jogador. Mas não dá para deixar de criticar quem achou que era uma boa oportunidade de mercado trazer o cara para o Atlético. Eu concordo com você nesse aspecto também. Ô, João, falando nisso, qual é o sentido da contratação do Alex pelo Operário? Experiência. É trazer um cara que sabe falar com o jogador, é um cara que tá ali no meio
e que, diferente do Bruno Pivetti, acredito que consegue manter um elenco mais conectado, mais junto, né? Ele tem um vestiário melhor que o Bruno Pivetti, acredito eu. O Pivetti, a gente já relatava isso desde o Paranaense, né? Foi campeão, mas passou nos pênaltis, passou com sufoco, foi o 5º colocado, se eu não me engano, né? Da classificação geral para ir para o mata-mata. Então, o Operário foi o líder. O Operário foi o líder? Então. Foi. Só que, então na verdade, ele no mata-mata ele só ganhou um jogo, empatou 4 e perdeu 1. Daí foi tudo nos pênaltis. Aí, isso. Então, o Bruno Pivetti, ele tinha um time, ele tinha um esquema, mas ele não conseguia manter esse elenco junto. Agora, com o Alex, a gente pode ser que veja um time mais unido, um time mais aguerrido e que saiba e continue, né, esse trabalho que começou com o Guanais, teve uma boa continuação com o Pivetti no estadual e agora vai para a sequência no brasileiro. Não acredito que vá brigar para subir, mas que vai ficar melhor do que está no momento em 15º com 14 pontos, a 4 da zona de rebaixamento, isso eu com certeza. Mas será que era tanto assim, Bório, a questão do Pivetti? Hein, Bório? Alô? Alô, Bório? Alô, Oi? Bório? Alô? Oi, agora não sim. Não ouvi a pergunta. Não, é a questão do Pivetti. Você acha que o Pivetti era tão responsável assim por esse momento do Operário? Então, cara, eu acho que o Operário meio que se acostumou com aquele estilo de jogo, só que o estilo de jogo foi falhando, né? Foi ficando ineficiente. E o Pivetti não conseguiu dar um novo formato para o time, um novo esquema para o time, né? E eu acho que a chegada do Alex é uma boa forma de dar uma oxigenada no grupo, né? Para manter, porque o Operário tá assim, ele tem um elenco bom, um elenco competitivo, né? Uhum. Só que estava falhando demais nos resultados, perdendo jogo que não podia perder, né? Jogo bobo, assim. E o jogador vai olhar diferente pro banco, né? Tipo, ele vai olhar pro banco, tinha o Bruno Pivetti, beleza. Agora ele vai olhar pro Alex, o cara tem tríplice coroa com o Cruzeiro, o cara é ídolo no Palmeiras, o cara é ídolo no Coritiba, o cara é ídolo no Fenerbahçe. Então, e foi para a seleção brasileira, né? Um crime não ter jogado a Copa do Mundo. Então vai ter muita coisa que os caras vão olhar ali e vão falar, pô, esse aqui é diferente, esse aqui sabe falar um pouco diferente. Com todo respeito ao Bruno Pivetti. Agora o Bório voltou. O Bório tá ouvindo agora, né? Tudo ok, né? Tudo sob controle. Maragogi é um lugar com dificuldades, né? Passou uma duna ali, daí pegou o som do computador. Não, foi o cara do Beach Club aqui que falou que estava pronta a caipirinha de cajá aqui. 10:08 caipirinha de cajá, o cara tá já numa raça, né, violenta. Né? Às 10 da manhã, né? Essa cara. Às 10 da manhã, mas, pô, se eu tô em Maragogi, eu tava tomando às 8 da manhã caipirinha de cajá. Né? É outra história. Antes que a gente fale mais bobagem, toca a vinheta. Muito bem, é a loteria que esta semana ela terá menos jogos por uma simples questão de ausência de jogos. Né? Porque nesse final de semana não tem Série C e não tem Série D. Qual é a explicação mesmo, Ricardo? Você falou na rádio? É por causa da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste. Então, temos aí esse final de semana sem jogos, tanto na Série C quanto na Série D. Então, olha, eu quis ser muito sacana, só vou ser meio sacana com vocês nesse teste da semana. Vamos começar então com o Avaí Atlético, Bório. Avaí Atlético. Putz, eu acho que vai dar empate. Bório já vai para o seu primeiro empate. Eu vou dar um voto.
Cara, se bem que, putz, eu disse que o Atlético não ia ganhar, e aí o Atlético ganhou, né? Então eu vou de empate também, Ricardo. Eu vou de empate também. João? Eu vou de Avaí. Vai de Avaí. O João vai de Avaí. Domingo, Coritiba e Cuiabá, Ricardo. Coritiba. Curitiba, bora. Coritiba. João? O jogo tá a cara do empate. Jogo igual do Novo Horizontino. E assim, jogo empate, né? A pessoa já brinca que o Mozart já sai comemorando, né? Comemora que nem o Igor Jesus, né? Nos braços do povo. Exatamente. O João, Operário e Novo Horizontino, a estreia do Alex. Operário. Não é Operário e Volta Redonda? Não, acho que é Operário e Novo Horizontino. Operário e Novo Horizontino, segunda-feira. Caraca, eu jurava que era contra o Volta Redonda. Olha só, hein, Ricardo. Logo você se confundindo. Muito mal, hein, Ricardo? Confundi os símbolos, eu olhei direto, puta, Operário e Volta Redonda. Não, mas daí você tem um, né? Tudo azul e preto, né? Azul e preto, amarelo e preto. Mas então, Ricardo, Operário e Novo Horizontino. Putz, aí é que o Novo Horizontino tá numa fase muito boa. Então eu vou no meio termo, eu vou no empate. Segundo empate do Ricardo. Bora, deu o Operário? Bora. Novo Horizontino, eu acho que vai dar. Eu vou no empate também. Também eu vou pro meu segundo empate. Bem, vamos lá para o Mundial de Clubes. Eu ia começar com jogos mais para frente, mas, pô, estamos entrando no ar agora, 11 e pouco, então... Flamengo e Chelsea, seu João Matheus. Chelsea, eu acho que vai ser a primeira derrota dos sul-americanos para um... Não é dos sul-americanos não, né? Mas dos brasileiros. Não, Chelsea. primeira derrota, né, dos sul-americanos, né? Porque até agora... O Pachuca perdeu. Mas Não, o Pachuca é Pachuca sul-americano. não é sul-americano. Mexicano é... Então, dizendo assim, vai ser a primeira derrota sul-americana. Tá. Então, o João foi de Chelsea, Bório. Bório? Eu também acho que dá Chelsea. Chelsea também. Ricardo? Quantos jogos vão ser mesmo nessa? São 11. Eu vou no empate, então, porque o Chelsea, pelo jeito, vai poupar meio mundo aí. Então, vou do empate. Então, segue invicto, mas não ganha. Eu vou perder sozinho, então. Eu vou de Flamengo. Eu vou de Flamengo. Imagina se o Luiz Roberto já foi ontem daquele jeito. Imagina se o Flamengo ganhar hoje. É uma loucura. O Bório, daqui a pouco a gente descobre se o Bório tá ouvindo sim. Tá ali, tá de volta o Bório. O Bório mudou de lugar na sala. Agora mudou o cenário. Ricardo, Fluminense e Ulsan. Porra, depois do que o Ulsan não jogou e o que o Fluminense jogou, para mim, Fluminense. Fluminense também, Bório. Fluminense. E aí, seu João? Já anotei aqui, Fluminense, não tem... Contra o Ulsan não dá. Agora eu vou começar com quem veste a camisa. João Matheus, Atlético de Madrid e Botafogo. Botafogo. Vai terminar invicto 100%, não tem escolha. Pode vir quem for. Pode vir Simeone, pode vir Monterrey, pode vir quem for. Pode vir Abel Ferreira. Botafogo não perde mais esse Mundial. Eu vou de empate, Bório. Eu vou de empate. Ricardo? Então, eu queria primeiro dar os parabéns para o cara que fez esse regulamento bizarro da Copa do Mundo de clubes e que vai seguir na Copa do Mundo ano que vem. Porque é inacreditável você considerar confronto direto como critério de desempate e não o grupo. Então, para entender o contexto, o Botafogo, se perder por até 2-0 para o Atlético de Madrid, se classifica. E como tem coisas que só acontecem ao Botafogo de ganhar do PSG e correr o risco de não se classificar, eu vou apostar na vitória do Atlético de Madrid, mas achando que o Botafogo se classifica mesmo assim. Meu Deus do céu. Ricardo é o botafoguense clássico mesmo, né, Bório? Não tem jeito, né? Ele não perde mais esse Mundial. Pode ficar tranquilo. E vai ser convidado para jogar a Champions League lá, que nem disse aquele torcedor doido. Que barbaridade. Vai sim. Como é que o cara falou? Putz, o cara falou
Eurocop. É o Robocop europeu. O cara falou, não, Botafogo ganhou do time que ganhou da Eurocop. Né? É a polícia da Europa. É a polícia da Europa, te falar, viu? Ô, João, Inter, Miami, Palmeiras. Polícia da Europa? Messi contra Flaco Lopes. O futuro dirá quem foi melhor. Cara, o Inter Miami não tá jogando nada, né? Pelo amor de Deus. Tipo, o Beckham, ele investiu no Busquets, no Suárez e no Messi, colocou o Mascherano no banco e falou assim, tá bom, né? E esqueceu do resto do time, vai dar Palmeiras. Vai dar Palmeiras. E aí, bora? Cara, eu acho que vai dar Inter Miami. Olha aí. Ricardo, eu e você que estamos ferrados, que poderíamos ter um empate para garantir, né? Porque se empatar, os dois classificam. Vai lá, Ricardo. Então, mas aí entra o regulamento bizarro, porque o Palmeiras, pelo que eu entendi, já está classificado. Porque o Palmeiras, o Palmeiras e Porto não podem se classificar juntos. Então, mesmo certo. que o Porto ganhe, o Palmeiras estaria classificado. Se o Inter ganhar do Palmeiras, o Al-Ahly ganhando do Porto empataria com o Palmeiras, mas no confronto direto, o Palmeiras ganha do Al-Ahly. Então, eu acho que ninguém pescou, ou eu pesquei a informação errada, que o Palmeiras já está classificado. A questão é jogar para ficar em primeiro, só que a essa altura, do jeito que está o outro lado, ficar em primeiro e pegar um PSG, eu já não vejo tão bom negócio. Então, assim, eu vou apostar no Palmeiras, porque jogou mais contra o Porto e o Al-Ahly do que o Inter Miami jogou esses dois jogos. O Porto, assim, se algum time tá de passeio lá, é o tal do Porto. Eu vou de Palmeiras também. E aí fechamos o Mundial de Clubes. Eu poderia ter botado um pouco de Benfica, Real e Pachuca, mas não, deixa para lá. Eu queria colocar o mata-mata da segunda divisão do Paranaense. Como eu sou legal, eu vou trazer os resultados dos jogos de ida. Vamos lá. Primeiro jogo, que é o jogo de amanhã, sábado, Patriotas e Nacional. Nacional venceu o João Matheus por 1-0, jogando em Campo Mourão, o jogo de ida. Agora o jogo é em Curitiba. Na verdade, eu nem sei onde é que é o jogo, pra você ver como é que eu também tô por dentro, né? Cara, o Nacional jogou em Campo Mourão, isso para mim tão estranho, porque para mim é tão automático o Nacional de Rolândia. Nacional de Rolândia. Mas o Nacional de Rolândia agora é de Campo Mourão, né? Então, mas parece que tem uma coisa errada. Nós estamos no multiverso, na Terra 227 aí agora. E perdeu o sobrenome, né? Nacional de Rolândia. Por isso que tá tão fora da sintonia que Patriotas e Nacional no Caranguejão. Nossa senhora. E aí, João? Nossa senhora, cara. Parabéns a quem fez o regulamento e a distribuição de jogos da Série B do Campeonato Paranaense. Mas eu confio no Patriotas. Vai dar Patriotas. Eu vou de Patriotas também, Ricardo. Eu vou de Nacional. Bório? Eu também vou de Nacional. Muito bem. O Galo, Maringá e Toledo, no jogo de ida em Toledo, deu 3-0 pro Galo Maringá. Bora. Galo Maringá, né? Galo Maringá, que é a melhor campanha, e pelo jeito Isso. o Maringá voltará a ter 2 times no Campeonato Paranaense. Eu também vou de Galo, Ricardo. Galo Maringá. Galo Maringá era qual time mesmo? Era o Arucó? Isso. Uhum. Muito bem. E aí, João Matheus? Eu vou de Galo Maringá também. Também vai de Galo Maringá. Foz e Batel, Ricardo, no jogo de ida em Guarapuava, deu Foz 1-0. Será Foz. que esse é o ano? Podia ser, né? Então, Foz. Também vou de Foz, Bório. Eu vou de empate. Bório com seu segundo empate. João? Batel, que é a primeira vez que eu vi esse time, eu achei que era do bairro aqui de Curitiba, né? Eu também achei. Achei quando eu era criança. Onde é que joga esse Batel? Eu fiquei tipo, Batel deve ser do futebol amador. Eu falei, mas o que é futebol amador? Jogava ali onde é o pátio, Batel era o estádio. Aí que eu fui descobrir que é do interior. Então, um abraço aos batelenses. Vai dar Batel. Vou apostar no Batel. Olha aí, depois de tudo isso dito, né? Esse é o nosso especialista em Fórmula 1, que também, assim como todos nós, errou na corrida passada. E para fechar, Bório, Paranavaí e Laranja Mecânica, no primeiro jogo em Arapongas, deu Paranavaí do Gustavo Lima 3-2.
Eu acho que vai dar Paranavaí de novo. Então tá. 1 voto para o ACP, 2 com o meu, Ricardo. Paranavaí, 3. E aí, João? E aí eu voto no Paranavaí, fechando a vitória do Laranja Mecânica. Mas a semana passada ela teve eu e o João brilhando, né? Ambos ficamos com 4 pontos apenas na rodada passada, 4 pontos. O Ricardo teve 7 acertos, o Matheus teve 8 e a vitória foi de Carlos Bório, que acertou 9. Olá. Ó, Que segura o homem, hein? Agora, numa arrancada incrível, ele diminui a distância para o Matheus, que é o líder, para apenas 20 pontos, né? Agora. No acumulado, o João Matheus tem 78 pontos, o Bório tem 90, eu tenho 93, o Ricardo tem 103 e o Matheus lidera com 110 pontos. Senhores, voltamos semana que vem, espero que já com mais jogos e quem sabe com vitórias aí do nosso trio da Série B, porque vai fazer diferença essa rodada, hein? Rodadinha para fazer diferença. Senhores, um abraço, valeu! Valeu. Valeu, pessoal.